Fala galera, bem-vindo a mais um GRPod, o podcast da GRP Serviços e Seguros, mais CPF, menos CNPJ. Hoje eu tenho um convidado com uma história que parece roteiro de filme. Imagina um moleque que viu o pai falir, que com 14 anos já estava na oficina lixando peça de caminhão, que passou mais de 10 anos no chão de fábrica, investiu tudo que tinha no pai e perdeu. E que hoje está à frente de 10 lojas de ótica, distribui para mais de 2.000 pontos de venda no Brasil e fechou sociedade com o pessoal do Neymar. Olha isso, galera. Para criar uma marca de óculos. Além de tudo isso, é líder na igreja, pai da Alice, do Pedro, marido da Angélica, e um cara que diz que tudo que conquistou foi porque Jesus mudou a história dele. Esse é o Elias Moradi. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. É isso. Gostou da introdução? Glória a Deus. Quer incluir alguma coisa? Não, é isso aí. É isso. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você. Você sabe que você é um cara que eu admiro, que aprendi a gostar e admirar desde o dia que a gente se conheceu na igreja. Algo que tocou no meu coração. Às vezes fico ali ansioso que o Bispo Maurício não fique bravo com a gente, mas fico ansioso ali de ouvir a sua palavra. E aí queremos conhecer um pouquinho de você, o público, o pessoal que conhece, quer saber um pouquinho da sua história. Então, como eu disse na entrada, um pouco mais de CPF, menos CNPJ. Me diga uma coisa, Elias. Antes de ser empresário, antes de líder da igreja, quem é o Elias em casa? Com a esposa, com o Pedro, com a Alice. Quando você chega em casa, quem é você? Já começou chegando, né? O objetivo é esse. Já começou chegando. Boa, vamos lá. Cara, eu sou um cara metódico. Assim, eu acho que pela quantidade de atividade que não que a gente tem, mas que a gente gera, né? Porque a atividade não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente gera. Então a gente vai programando e aí elas vão se juntando. Eu preciso, primeira coisa, tudo tem que estar em ordem para eu poder me localizar. E depois disso eu sou um cara que busca o equilíbrio. Eu tento encontrar um equilíbrio para eu desligar daquilo que eu acho que sou, vamos dizer assim, no dia a dia, da posição que eu preciso ter para compreender aquilo que eu preciso oferecer, né? Porque em casa não é o que eu preciso ser, é o que eu preciso oferecer. Então, eu não preciso oferecer um patrão para os filhos, nem um pastor. Eu preciso oferecer um pai. E para a esposa, eu não preciso oferecer um pastor, mas eu preciso oferecer um marido. Então, acho que em casa eu sou o cara que tento, para cada situação, oferecer um pouquinho daquilo que Deus me deu. Você reflete isso? Tipo, tô chegando em casa, subi no elevador. Deixa eu virar essa chave aqui agora. Né? O empresário fica aqui no carro, no elevador, e eu agora sou pai e marido. Eu normalmente preciso de 1 hora de academia. Aí, ó. Tá vendo? A minha fuga... Porque você precisa ter um, né? Tipo, como é que a gente pode dizer? Você precisa soltar ali aquela, né, adrenalina que a gente teve do dia a dia, aqueles pensamentos, né, para poder... Eu preciso de 1 hora de treino, 1 hora e... Não que 1h30, que se eu estivesse treinando 1h30, né? Sim. Mas eu preciso de 1 hora, 1h30 pra desligar. E aí você tem costume de ouvir um louvor ou uma palavra? Louvor, palavra... Podcast... Continuo ligando para as pessoas. Fazendo um barulho do exercício, da força e vai. Se tem um lugar que quer saber da minha vida, é na academia. Boa. Porque tá todo mundo ouvindo o que eu tô falando, muitas vezes. Às vezes me emociono, quando muitas vezes eu tô orando, tô com Deus ali. Porque eu sou a mesma coisa em todos os lugares, sou a mesma pessoa em todos os lugares. Então eu preciso de um tempinho para virar essa chave aí. Pô, legal. Show. Em 97, seu pai faliu a transportadora, certo? Opa! Você era moleque ainda, na escola, e já ia para a oficina lixar peça de caminhão. Ônibus, trator, enfim. Me leva para esse momento. O que passava na cabeça daquele garoto? Cara, eu sempre tive muita consciência de tudo que aconteceu, né?
A gente passou do luxo ao lixo, né? Ele quebrou na época, dinheiro da época, coisa de umas 6 milhas. Dinheiro da época. Então atualizar isso hoje... Muita grana. Milhões, estão valendo milhões. Entre 3 e 6. Bom. Alguma coisa desse tipo. Só que a gente sempre teve muita consciência. Meu pai tinha na época 380 colaboradores. Tinha algumas filiais, tinha no Mato Grosso, tinha no Rio, tinha em São Paulo. E cara, pra mim nunca foi... Você tinha consciência. Você tinha o quê? 14 anos? Não, eu tinha 7 anos, eu sou de 90. Então, 7 anos. E eu tinha total consciência daquilo que estava rolando, do que estava acontecendo, do como, do porquê, né? E era o que você queria estar lá? Cara, a questão não é o estar. A família, você não opta estar sobre a situação ou não estar na situação. Você vive a situação com a família que você está. Era uma época diferente, não tinha muito essa opinião que tem hoje em dia, né? E também eu não vejo essa... não tem como. Estamos em família. Família passa tudo junto. E aí, com 7 anos de idade, cara, quando acontece tudo isso, eu me deparo com começar a compreender de maneira voluntária o não. Sem ter que pedir, porque eu já saberia que o não já existia pela falta. Sim. Então eu compreendo a necessidade dos meus pais. A gente vai para Santos, a gente mora de favor 1 ano na casa de uma tia, de uma irmã do meu pai, quase 1 ano, que cuida da gente, cuida de mim como um filho. Minha mãe mora junto, meu pai mora junto, a gente mora tudo na casa, num apartamento, volta para São Paulo depois. E aí começa o cenário da oficina. Meu pai começa a comprar caminhão batido e arrumar caminhão. Aí eu ia para a escola, voltava da escola, aí eu ia lixar chassi, ia lixar porta, era tudo a parte mais fácil e depois do lixadeira caminhão, mesmo. Não, lixar, cara, com lixa... Escova? Escova, aquelas... Escova de né? aço, aí Sei. bombril no chassi, pro chassi ficar liso. E aí, enquanto isso, o pintor vinha fazendo isso, o funileiro já tinha feito a porta, já tinha feito a massa da porta, eu vinha com lixa d'água, tudo. Era um negócio que, assim, cara, com 9 anos, era a opção. Era a opção, assim, era o que tínhamos. Não tinha... Era o que tínhamos. Aprendi uma profissão de algo que não tinha o que fazer. E o perfil do seu pai? Cara, italiano, calabres, ele falava com a mão, né? Ele jogava, ele não falava, ele jogava. E trabalho sempre foi o meio de expressar o que era ser um homem, né? Vou te ensinar a ser homem. Ou apanhando ou trabalhando. Você escolhia o que você queria. E às vezes os dois juntos, né? Sem reclamar. Cara, reclamar nunca foi uma opção. Reclamar nunca foi uma opção. Nunca foi uma opção. E aí depois você sai dali, você descola, você desapega do seu pai em algum momento, certo? Cara, eu fico até os 17 para 18 anos em casa. Só que assim, o cenário em casa fica um cenário difícil por um determinado momento, por causa do jeito também do meu pai. Minha mãe, libanesa, veio de guerra do Líbano para o Brasil. Então, sempre também trabalhou muito. E ela e meu pai batiam muito de frente com algumas coisas. Então você pensa assim, uma empresa familiar. Uma coisa é uma empresa. Aí você tem uma sociedade. Não é fácil ter um sócio para você alinhar uma visão, um pensamento, dividir tarefa. E aí quando você tem uma empresa, onde, vou colocar dessa forma, o quadro societário é a família. Nossa, é uma loucura. Então eles tinham muita divergência. E aí isso refletia na família. Quando começa a refletir na família de um modo muito, muito opressor até, né? Era constante. Nossa. A vida do trabalho em casa. Era essa mistura. Que foi a primeira pergunta que eu fiz pra você. Como é que você chega Exato. Vou pra academia? Então você já tem a bagagem de não fazer aquilo que você passou, né? Você já traz um legado ali. Não cometer os mesmos erros, né? Sim. É não cometer os mesmos erros. Porque os erros já estão como marca para eu reproduzi-los. A questão é como não reproduzi-los. Mas é um nível de consciência que você Exato. tem que ter. Tem gente que não tem esse nível de consciência e vai carregando as origens que teve. Exato.
Exatamente. E aí eu saio de casa, cara. Saio de casa, não aguento mais o nível de estresse, de crise. Vou moro 3 meses na casa de um amigo, 3, 4 meses na casa de um amigo e mudo para um quartinho. Quartinho com banheiro compartilhado, imagina. Eu sou cheio de dedo, com limpeza. Metódico, como disse no Nossa, começo. Né? Com arrumação, com coisa. Eu demorava mais tempo lavando o banheiro do que tomando banho. E parto para ali, consigo um emprego numa distribuidora que estava começando. Em 4 meses, cara, mais ou menos. Eu fico 4 anos lá. Era Escarlate? Não, ali é a Multiple Parts. Tá. Fico lá, começou como Truck Center, depois ele troca ali só de razão social, fica Multiple Parts. Eu fico 4 anos ali com ele, dos meus 18 aos 22. Ali eu compro meu apartamento com 20 anos, então eu saio dos meus pais com 17 para 18. 2 anos depois eu consigo comprar meu primeiro apartamento, então eu fico extremamente orgulhoso, feliz, porque eu tô com a Angélica desde... 2012. Com a Angélica ela tinha 15 e eu tinha 14. Angélica é sua esposa, né? Exatamente, pessoal que não conhece. Exatamente. Então a gente tá junto tem 21 anos quase. E casado, nós casamos em 2012. Aí tem 13 anos. Mas tem uma hora que seu pai pede pra você voltar. Aí é quando eu volto no final de 2012 para 2013, que aí eu volto como Escarlate. Escarlate. E aí que ele te pede pra ajudar. Isso. E aí o coração amolece, né? Fala, poxa. Não vou ajudar quem sempre me ajudou. Família, cara. É. Família, né? A Bíblia tem um princípio, né? Honra teu pai e tua mãe. E a questão da honra, ela nunca coloca uma condição do quem ou do como. E eu sempre entendi que a honra... Mas nessa época você já tinha isso na cabeça? Cara, sou cristão desde minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos de idade. Então, fui criado à luz da palavra, né? Exercer a palavra é diferente, sim, mas criado à luz da palavra. E aí eu sempre busquei essa questão da honra como algo muito dentro de mim. Então, independente do que rolou, do que aconteceu, eu sempre tive uma relação disso com meu pai. E o meu pai tem uma, assim, não é que é uma curiosidade, né? A gente sempre teve uma relação um pouco difícil, porque ele é meu pai de criação. Então, eu sempre achei que ele me exigiu muito mais. Eu não tive relação com meu pai biológico, ele me criou desde 1 ano de idade. E, cara, parece que pra mim a criação sempre foi mais dura, sempre foi mais difícil. Eu nunca me gerou um problema de identidade, porque eu nunca tive carência de paternidade. Ele sempre foi um pai, mas ele sempre exigiu muito. Em alguns momentos isso não fechava na minha cabeça. Não fechava a conta. Eu falava, cara, essa conta não fecha. Porque a exigência que eu tenho parece que é muito maior. E ele sempre dizia, por um jeito, não estou dizendo antigo, nem arcaico, mas o modelo que ele foi criado. Vou fazer de você um homem. Era o jeito em que ele criava. E nessas lutas até, fiquei nesse internas período... até, né? Porque... Totalmente internas. Totalmente internas. Eu fico um tempo sem falar com meu pai. Fico 2 anos. Aí eu desligo... Corta total relação. Quando eu saio dos 18 anos de casa, eu corto a relação com meu pai e com a minha mãe. Falei, cara... Mas era tipo uma rebeldia? Você hoje encaria como isso? Cara, eu entendo que foi necessário para todo mundo. Porque ela, querendo ou não, foi aonde eu, literalmente, no encontro com Deus, desde uma célula, foi uma pessoa de fora ministrar, e ela vem e fala assim, honra o teu pai e tua mãe. Eu falei, Deus, eu vou honrar mais no quê? Eu já fiz tudo. Eu já me emancipei e para poder emprestar meu nome na empresa, sabe, coisa assim, tudo misturada, não tinha caixa, não tinha competência, caixa da família, caixa da empresa, tudo. Eu já fiz de tudo. Eu já passo por uma situação que é diferente da situação que eu entendo que deveria existir enquanto conceito de família e não encaixa situações. Que honra mais eu tenho que dar? E aí começo a falar com Deus e esse dia eu tô dentro dessa célula
brigado com o meu pai, porque eu saí de casa, e aí, enfim. E essa ministração dessa pessoa falando sobre honra, eu ajoelho, cara, me debulho diante de Deus, ouço o Senhor falando dentro do meu coração assim: Ele era tudo o que você precisava. Como um... Sabe quando você pega um pano, você joga veja num vidro e você limpa? Sei. Aquele que estava sujo ainda, né? Você não via do outro lado. Cristalino. Ligo pro meu pai, falo: pai, Tá tudo certo. perdão. Porque eu entendo que a atitude de quem tem consciência de identidade é que, sabendo quem é, não contradiz aquele que fez algo para você, porque não é mais sobre o que aconteceu, é sobre aquilo que você já sabe o que aconteceu em você, mas não sobre a situação. Sim. A situação não era mais relevante. E me fala uma coisa, diante de toda essa história, hoje o Elias, a gente falou aqui na introdução que é empresário, sucesso, um filho de Deus, como é que, porque normalmente a gente cria bloqueios, né? Daquilo que a gente passou no passado, a gente acaba criando algumas circunstâncias que a gente prefere evitar, de uma forma de a gente se proteger até. Por algo que a gente viveu. Acho que isso é comum acontecer. A gente, hoje é difícil você, porque quando a gente fala disso, o que eu vejo muito é a confiança, né? A palavra de confiar. Hoje você tem dificuldade, você tem algum bloqueio, alguma coisa em confiar em algum sócio, um amigo, de se entregar ali. Você acha que existe isso com você ou não? Cara, é aí aonde o Senhor é o sabedor de todas as coisas. Cara, o Senhor traz tudo à tona. Não, a Bíblia diz que não há nada oculto que não há de ser revelado. Então você tem que se precaver. A gente não vai ser inocente em se lançar em situações que são evidentes, que vão te trazer problema, né? Essa situação, por exemplo, que houve na última saída, né, que eu saio da empresa dos meus pais, eu lembro como se fosse hoje. Eu pego todo o recurso de casa, pago as contas atrasadas da empresa, e numa relação com meu pai eu falo: cara, não dá mais, eu tô sem grana, tô andando com o carro da empresa com busca, apreensão. Olha como a gente tá, olha como eu tô. E eu peguei tudo que eu tinha e paguei. Eu preciso do dinheiro que eu paguei, as contas, e saí. Ele olha pra mim e fala assim: eu não pedi pra você pagar nada, você pagou porque você é burro. Ainda me deu uma cadernada. Hoje é motivo de rir, mas na hora com certeza... Me deu uma cadernada. Não, isso eu já tava casado. Isso, tô te falando já de 2016. Isso o tempo já avançou, já se passaram mais 4 anos depois que eu casei. Então eu já tinha constituído não tinha filhos, mas já tinha constituído uma família. Falei: poxa, de novo, aí aonde eu quero te dizer isso tudo, assim, sobre a questão da confiança. Eu aprendi algo. Primeiro, tomar cuidado com o que é necessário, mas crer que o Senhor vai trazer clareza em todas as coisas, e eu não tomo mais atitudes sem que o Senhor me dê direção. Então, é para fazer isso, porque quando foi para eu sair de casa, tem um detalhe. Eu orei ao Senhor e Deus mandou eu sair de casa. Não foi quando você perguntou rebeldia, e isso é muito importante. Eu passei um período orando para entender. E um dia eu recebi uma palavra dizendo que havia uma porta e tinha um 2 dourado. E era uma segunda chance. Nítido isso. Você fechar o olho, você consegue enxergar isso. Totalmente, inclusive o dia, a hora, o como. E eu entendia que eu preciso, como Abraão: sai da tua terra, larga da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Abraão fica na divisa da terra e ele leva a família dele inteira. O pai, era para largar a parentela. Sim. Ele fica por 13 anos até que os pais dele morrem. Aí ele entra para a terra. Porque Deus mandou ele para a terra que Deus ia mostrar. Deus não mostrou a terra, então ele ficou na divisa. Ele ficou sem a direção. Porque ele não cumpriu aquilo que Deus falou. Então Deus mandou eu sair. Mas Deus não mandou eu voltar. É diferente de Deus ter mandado eu voltar a me relacionar. Eu limpar o meu coração. Eu pedir perdão. Isso Deus mandou. Eu voltar a honrar.
Isso Deus mandou. Mas voltar a trabalhar, Deus não mandou. Então, hoje, a confiança não está no quanto eu confio em você. Está em quanto eu confio no Senhor que está entre nós. E estando entre nós, Ele está conosco. Ele é o nosso elo. E aí você entrega e pede o direcionamento, porque você, com certeza, 100% está fiel ao que Ele te dá de caminho. Confia. Se alguém fizer algo, não vai é ser 100%, você. é 1000%, não tem, né, é intangível. Exato. Se alguém fizer algo, vai ser o outro, não serei eu. Então... E se você pudesse falar uma palavra aqui para a galera que está ouvindo, obviamente que eu sei até o que você vai dizer, tipo, ore, peça para Ele te dar o caminho, mas algo que você possa dizer, como no início a gente começou a conversar, como pai do Pedro e da Alice, a gente fala que conselho a gente não se dá, enfim, mas o que você poderia dar nesses momentos difíceis, que eu sei que você vai falar, olha, vamos orar e pedir, mas uma coisa da sua personalidade, da sua pessoa, que você diria, além do equilíbrio que você falou, né, que você busca muito dentro de você. Cara, olha no espelho. O apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Significa que ele não estava exaltando a si mesmo. Significa que o espelho que ele estava olhando para reproduzir e refletir algo era perfeito. E Paulo tinha a convicção de que tinha erros, mas aquilo que ele buscava refletir era perfeito. Tá. O que eu quero dizer com isso? Eu sempre tive dificuldade, por exemplo, meu pai nunca brincou, minha mãe, e a culpa não é deles. Essa fase passou. Tá superado. Superado. Boa. Mas, por exemplo, eu tenho dificuldade de ficar brincando de nada. Imagino você. Entendeu? Eu tenho dificuldade de brincar de nada. Vamos brincar de, sei lá, nada. Até pra criar uma brincadeira, né? Putz. Mas eu tive que entender isso em mim. Mas eu demorei pra aprender. Ninguém, pai, empresário, amigo, ninguém, todo mundo vai aprendendo, é um processo. Sim. Mas a pergunta é pra onde você tá olhando? E a Angélica ajuda nesse caminho? Não. Muito. Ajuda e como? Imagino. E muitas das vezes ela ajuda naquilo que muita mulher não consegue fazer. E eu não tô condenando algo, mas em silêncio. Literalmente de joelho no chão. Que é quando ela sabe que se ela intervir, eu não vou ouvir. E a gente sabe que tem hora que ela vai falar e eu não vou ouvir. E aquilo vai virar um barulho e não vai virar uma solução. Mas existe alguém que eu vou ouvir. Que aí quando esse alguém, que é o Senhor, ele fala, primeira pessoa que eu vou correr para compartilhar é ela. Ela, vou falar, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu ouvi isso, e aí eu vou contar para ela e... Às vezes ela viu também. Seguro a emoção, assim, muitas vezes ela começa a se emocionar e chora e fala assim, eu estava orando por isso. Algumas coisas ela consegue me aconselhar. Claro. E normal. Somos uma só carne. Não estou dizendo que ela fica muda, não é uma estátua. Sim. Mas existem coisas que a gente não quer conselho. Porque a gente não quer conselho, não é que a gente não quer da nossa mulher, a gente não quer de Deus. A gente quer ser independente. Sim. O que autoridade, né? A gente estava falando disso lá fora, né? O que aconteceu no Éden foi isso. Eles queriam ser independentes. Então isso é normal. Isso é normal. Então o que eu diria é, olha pro espelho. Qual é o seu espelho? O nosso é a palavra, é Jesus. Muito bom, muito bom. Bom, Elias a gente já conhece, né? Eu sei que é um homem de fé. E eu não tô aqui para ficar falando, né, de religião. Nós somos crentes, né, aqui com muito orgulho e dizemos isso, mas até o nosso bispo, né, o Maurício, fala muito isso quando está no culto, que a gente não está aqui para julgar religião, nada, enfim. A gente tem que falar de relação, né? Acho que é muito maior. Então a gente vai entrar num assunto que você gosta, que é justamente Jesus. O que ele representa hoje
na sua vida de verdade? É difícil, hein? Ah, mas se fosse fácil, a gente não tava aqui. Nossa. Ele é meu tudo. Ele é meu tudo. Ele é meu tudo. E ele sabe disso. Eu tento falar. Porque Ele falar sabe. é uma coisa, fazer outra, né? É, mas ele sabe. Ele é meu tudo. E como é que ele entrou na sua vida? Conta. Cara, quando minha mãe se converte, eu tenho esses 4 anos de idade. A gente vive um período de igreja, enquanto eu sou novo. E a gente tem as experiências, frustrações, Sim. como a gente vai ter. Eu fico um período fora da igreja. Frustração é dada minha expectativa, né? Então eu não vou falar que a culpa é do outro. A expectativa é que era minha. Sim. E é por isso que muitas pessoas saem de um lugar, porque elas colocam expectativas em coisas, em pessoas, e elas se frustram por causa das expectativas que criaram, não por causa daquilo que as pessoas fizeram. E aí eu saí, fiquei fora um tempo, tal. Com 18 anos eu volto, com 17 anos eu volto para a igreja. Aí eu E o volto que te motiva? no Maurício. O que te faz ali, naquele momento que você fala, pô, tô indo, você vai, que nem eu, né? Eu falo, eu passei na frente e vi lá, Jesus te ama. Então, é que uma entrei. coisa é ir na igreja, outra coisa é ser. Sim, a relação. O que me motiva a ser é o reconhecimento de quem eu tenho enquanto dependência. Então isso me motiva a ser igreja. Eu dependo. Relação, eu dependo dele. Ele é meu tudo. Sem ele, Não tem respiração, Não não tem tem. batimento cardíaco, não tem corrente sanguínea, não tem Acabou. tudo. agora o que me motiva a ir, É o que te motivou a ir, aquele momento. Você estava longe. aí é o fato do seguinte: você já teve, você com certeza tem, enfim, é uma paixão que você não consegue ficar distante. É uma paixão que você não consegue ficar sozinho. Você não consegue deixar de estar perto. Tá. E não é sobre um instante, é sobre uma constância. É sobre quando as pessoas dizem, né, que o amor dos filhos é muito grande, mas dos netos são maiores. E sei lá, se dos bisnetos seriam maiores, o amor com o Senhor é assim, ele é evolutivo e crescente sem parar. Quanto mais você tem, mais você quer. Porque mais você descobre daquilo que ele te entregou. E se você percebe que o que te motiva não é o que você entrega, mas é o que ele te entregou. Nunca é o que você entrega. E é sempre o que ele entregou. Então isso é o que me motiva constantemente, não pagar uma conta. Ele pagou toda a conta. Mas eu me relacionar estando perto dele. A gente bate papo ali sempre no final dos cultos, né? E a gente bate um papo, a gente sabia do legado, da responsabilidade de carregar o nome do Neymar, né? De representar. Sim. E você como empresário, e a gente falando ali, a gente até estava naquele assunto que bateu todas as... não sei se é marketing ou não é, aí você pode até me dizer, mas se ele ia ser convocado ou não ia, até brinquei, aí você estava falando, eu falei, pô, como é difícil, né, às vezes estar nesse lugar, e você falou, pô, às vezes os caras começam a me falar umas nomenclaturas, e eu tenho a mesma coisa que você, que eu nem sei o que é, e aí o cara começou a falar pra você, você vai ser CFO, vai ser CEO, vai ser, aí você falou, não, quem aqui é Jesus que vai ser? Exato. Conta isso aí que é legal. Cara, é que assim, hoje, pelo menos pra mim, eu tenho muita dificuldade. A gente estava falando aqui, né, no começo. A dificuldade não é que é difícil falar sobre mim, né? É muito mais fácil falar sobre aquilo que eu gosto de representar. Então vamos falar sobre óculos? Adoro falar sobre óculos. Vamos falar sobre criação de produto? Adoro falar sobre criação de produto. Sobre Neymar mesmo, já tem novidade estourando aí, que foi entregue para ele hoje, gravação de coisa que foi entregue para ele hoje, é que eu não posso contar. Sim, claro. Depois eu posso te mostrar a foto. Boa. Depois eu posso te mostrar a foto. Quero ver. Mas tem coisas que eu falo com maior prazer, porque são coisas de grande
né, propriedade, enfim. Mas falar sobre si mesmo, às vezes nem é tão interessante. E eu achei legal o fato de ser menos CNPJ e mais pessoa física, porque eu falei, o que eu vou trazer dessa pessoa física para entregar, né? E aí, quando a gente colocou essa questão agora, dessa junção que a gente está fazendo com o pessoal do Neymar, da NJR, Eyewear, né? Que veio, na verdade, eles nos conheceram na feira o ano passado. Cara, trouxeram uma feira de ótica. Uma feira ótica, a Biótica, que é a maior feira ótica do Brasil. Nos trouxeram uma proposta falando de outra pessoa, só que assim, a gente sempre foi solícito em atender e tudo, muito procurado pelo Maurício. O Maurício tem 45 anos no mesmo ramo, eu fiz 10 anos agora nesse ramo, e o Maurício, cara, você sabe como ele é, assim, ele atende todo mundo e Sim. todo mundo do mesmo jeito. Sim. Não importa se... Quantos likes ele ganhou, se é o Trump ou se é o... Não vai mudar para ele a forma de atender, desde que ele tenha disponibilidade, ele vai atender do mesmo jeito. E ele atendeu essa pessoa, ele atendeu o Renato, que faz parte, é um dos sócios, que tem a licença da marca, e ele trouxe um jogador X pra gente no dia. E aí eu falei, cara... Não dá para revelar quem é esse jogador X ou você não lembra? Não lembro, mas aí eu não sei se expõe o jogador, tá se fica bom, se fica ruim, é melhor não expor o jogador. E aí eu ainda falei pro Davi, que é o filho do Maurício, que cuida de toda a parte da operação da expansão do Maurício, de Opticalia e tudo, que ele trouxe essa marca da Espanha e tudo na mudança dele. E eu falei, cara... E é muito meu parceiro, que a gente faz a questão... são sócios também. Totalmente, a gente faz a questão da distribuidora juntos e tudo. O Maurício que me colocou no ramo, em maio de 16 ele me colocou no ramo, na distribuidora, começamos com a distribuidora. E aí eu falei, Davi, cara, na primeira reunião eu falei, eu não quero nem participar, velho. Porque isso aí não vai dar em nada, velho. Vai me dar maior trabalho ficar ouvindo, eu não tô no pique, tô cheio de problema. Aí as lojas, porque tem a Ultra Farma, né? Tem mais 10 lojas das óticas. Eu falei, cara, um monte de problema de equipe, vai você. Aí ele foi, ouviu e tal. Na segunda reunião, eles pediram, poxa, você pode assinar um NDA, que é o Renato, o Márcio e o Fábio, que a Aura é quem tem a licença da marca, da NJR, aí fez a NJR Eyewear. Poxa, pedi NDA para tal jogador, né? Eu falei, poxa, precisa de tudo isso? Precisa de tudo isso. E aí fizemos a reunião. Aí quando ele disse que era até o Neymar, a gente falou, é um nome extremamente relevante. Sim, o cara tem 248 milhões, acho que, de seguidores só no Insta. Ele é o cara mais influente em 15 países, é o primeiro de pessoas mais influentes em 15 países. Só que é um projeto difícil, de demandar muito tempo. Muito tempo de empenho meu e do Davi mesmo, assim, para poder fazer acontecer e contar com o know-how do Maurício. O tempo dele também, né? Sim, e muito da imagem, né? Da imagem dele também, para nos abrir algumas portas e tudo. E dos meninos lá, toda a influência que eles têm com o peso da marca, né? Para a gente poder fazer isso tudo acontecer. Então hoje a gente no B2C já foi, né, lançado o produto, no B2B agora a gente está lançando, e aí a gente está agora buscando aí uma fusão interessante, que fechamos mais marcas, fechamos Salinas, Richards e Elos, temos TNG, Cambridge e Neymar. Então a Jubileu cresceu assim... Muito bom. E aí a gente está fazendo E a história do óculos do Canarinho? Cara... Essa é curiosa, hein? Essa foi diferente. Lançaram agora, então dá pra colocar. Foi uma solicitação da CIMED. A CIMED pediu, junto com a NJR, para que fosse feita uma collab e criar um óculos que
que fosse feito com um novo estilo de se olhar o Hexa, né, para o Brasil, porque o brasileiro ele se desmotivou um pouco. Nossa senhora, se desmotivou demais, né? A seleção. Tá meio assim, meio tal. Precisava resgatar isso de alguma forma. Exatamente. Então tem toda uma narrativa de um novo olhar. E como a gente fabrica óculos, cara, aí conseguimos desenhar um modelo totalmente inovador e icônico, que não é um modelo que é um modelo limitado. Totalmente limitado, são 1.200 peças, não é um modelo que vai ser reproduzido, é um modelo onde, cara, foi feito assim, totalmente em sigilo e que só foi aberto agora também, que o pessoal abriu, mas assim, que foi feito de maneira muito legal, foi muito legal, uma parceria que está sendo muito legal. E ele tem um formato que está meio bravo ali, né? Vou usar a expressão, ele tá pistola, e aí quando você põe, você tem um novo porque a lente é amarela, você consegue ver... Exatamente. Tem tudo, é o que você falou, uma narrativa, uma história. E cara, é um produto assim, fora isso, é um produto que ele tem uma lente polarizada, ele tem proteção UV, ele tem proteção UVA, ele tem uma lente night drive, ele protege a pupila do olho para que ela não tenha uma dilatação extra. Para dentro do estádio, se a luz vier contra, ele protege tudo. Então não é só uma lente cosmética de cor amarela, ela é uma lente tratada. Então é um produto e essa luz vai ficar para quem? Para quem a CIMED, porque quem tem o direito é a CIMED, então. Não, é NJR e CIMED. Tá. Então vai ter para os jogadores que foram convocados. Exato. E aí tem todo um projeto entre NJR e CIMED que eles estão elegendo como vai ser. Vai virar algo, se o Brasil... De colecionador, eu acredito. É. Eu acredito que é algo de colecionador. Se voltar daqui num podcast daqui uns 4 anos na próxima Copa, pra gente falar Quem sabe a gente não consegue botar um aqui, né? Exato, Vamos ver. Quem sabe? Eu tô prometendo, se eu conseguir alguma coisa, eu mando pra cá. Boa. Aí já dá pra deixar aqui. Ver. E quem não viu, procura saber, pesquisa, porque é bem legal mesmo a narrativa. Vai ser muito de colecionador. E eu vejo que tá resgatando a confiança. E toda vez que o Brasil entrou como azarão, ele foi melhor nas Copas do que quando ele entrou como favorito. Exato. Isso é uma característica. Então, o país está passando por momentos difíceis, né? Então, sempre a Copa vem dar uma levantada. Ânimo, né? A gente, como empresário, gosta, mas ao mesmo tempo também sofre por causa de, né? O brasileiro para tudo, né? Até de consumir, a gente precisa que consuma. E eu vejo bastante, eu tenho, não faz um ano, e eu fui saber que precisava usar óculos por causa de vocês, né? Uhum. A gente fez uma campanha, lembra? Sim. Os funcionários lá, e eu fui fazer o teste lá e vi que eu não enxergava, eu tinha, acho que tenho, né? Não tenho, 1,5 de perto e um dos olhos meio de longe. Bom, e aí eu tenho ouvido falar de um colírio, que até o final do ano você vai pingar o colírio e quem tem problema de visão de perto vai resolver. Essa promessa existe há muito tempo. Então, não sabia. Não estou dizendo que não vai ter. Que não vai ter, que não vai evoluir, que não vai existir. Mas essas promessas existem há muito tempo, assim. Mas, cara, só para você ter ideia, assim, existem cirurgias que deixam por causa... Não estou falando que é por causa de médico, não, pelo amor de Deus, não é isso, mas cirurgias acontecem, né? Alguns tipos de coisa, que às vezes fica resíduo da cirurgia, por exemplo, numa raspagem de catarata, às vezes numa cirurgia para tirar o astigmatismo pode ficar alguma coisa, aí um colírio vir e curar tudo é um pouco revolucionário para o momento. Distante, você diria. Eu acho. Isso no mundo que você vive no segmento não é tão solidificado como algumas matérias que saem aí. Até porque você imagina assim, não faz muito sentido, porque o próprio oftalmologista precisa do exame, ok, ele faria, mas poxa, ele precisa da cirurgia, todo o ramo óptico, um colírio resolver tudo, não fecha, tem toda uma cadeia em volta que precisa continuar. É igual o carro elétrico e a questão do petróleo. Pode ser que o elétrico daria muito certo, mas e toda a gama do petróleo? Não, existe uma briga nisso que
Então acho que o colírio demoraria. Eu lembro que em 97, falando aí de bastante tempo, acho que é 97 até 2001, eu fui vendedor de carro. E eu já ouvia falar naquela época que não ia ter mais concessionária, loja, porque todo mundo ia comprar via internet. Aquilo era piada, né? E até hoje não aconteceu, melhorou muito, né? Hoje as lojas você até estão cada vez personaliza o carro. menores, exato. Você consegue hoje fazer um 360, entrar dentro do carro, aquela coisa. Mas é que nem sapato, né? Você precisa experimentar para ver se... Eu acho que tem coisas que não vai substituir jamais. Cara, vou te falar, por exemplo, o próprio movimento da NJR, né? Da marca Neymar. Ela lançou no B2C e não é que ela viu necessidade, ela só adiantou um momento de vir para o B2B, porque o cliente, quando sente o produto na mão, ele descobre a diferença daquilo que está adquirindo. A gente é um ser relacional. Sim. Não tem como. A gente é um ser de toque. E aí falando do nosso ramo, o ramo óptico, ele quando você vai fazer algo para a pessoa, você precisa tocar nela. Não tem como, gera afeto. Gera sensibilidade, gera... Isso também tem na Bíblia, né? Então, não tem como, cara. Não tem como. Então, assim... vai de 2000 anos atrás... Não tem como. Então, você passa pelo exame de vista, você recebe toque. Você vai ser atendido pelo balcone. Quando você pega, você toca, você sente o produto. Então, o toque... eu não estou dizendo que eu não sou contra a tecnologia. Sim, não. Zero, sim. Mas eu entendo que tem coisa que não vai... o toque é indispensável. Sim. Ele é indispensável. Tanto que ele é um gesto. Ele é um gesto de amor, ele é um gesto de carinho. Para pessoas, ele é um gesto de retribuir afeto. Ele é uma das 5 linguagens do amor, né? Sim. Então, o toque, ele é indispensável. Ele é indispensável. Sensacional. E se você pudesse voltar no tempo, lá na época que você estava lixando, o que o Elias falaria para você mesmo? Cara, o que eu diria para mim mesmo... Poxa... Sabendo que você ia chegar onde você chegou, Jubileu, distribuidora, Neymar, tá aqui. Você tem consciência total de quem você é hoje. Total. O que você se formou como pastor, como pai, como marido. E se você chegasse ali, se agora tivesse do lado o Elias pequenininho ali lixando para falar alguma coisa para ele. Preste mais atenção nas pessoas ao seu redor. Porque com certeza nesse período todo houveram momentos que eu prestei menos atenção em pessoas. Em relacionamento... Tiveram pessoas que passaram por mim que eu não percebi. Tiveram pessoas que eu não olhei. E não estou falando que elas são responsabilidades minhas. Elas são do Senhor, elas não são minhas. Mas existem pessoas que precisavam de mim. E eu com certeza estava ocupado comigo. Sim. E eu estava ocupado comigo mesmo, com os meus medos. Sei lá, de ser o menino da oficina. Sim. Que não tem problema, tá? Não estou falando da profissão. Você acha que o Elias lá pequeno ia entender, tipo isso? Presta mais atenção nas pessoas. Eu acho que se eu tivesse... Eu sempre tive uma certa maturidade de entendimento para uma coisa, e como sempre uma criança, e até hoje, menos maturidade para outra. A gente sempre vai estar amadurecendo. Sim. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu desculpo que eu não sei nada. Aí você descobre que você não sabe nada. Mas assim, se eu pudesse... Daquele menino dar um conselho para esse, sabendo aonde eu estou, não dizendo que eu ocupo uma posição, mas entendendo uma trajetória, olhe mais as pessoas ao seu redor, porque o propósito é mais importante do que aonde a jornada. A gente sempre fala isso, o Maurício sempre fala isso e a Bíblia nos ensina isso. A jornada é mais importante que o destino. Por quê, cara? O destino já nos é dado. Você já sabe, né? Já nos é dado. A gente tem medo dele. Não precisa. Não, sim, mas eu tô já falando nos é dado. geral. Já nos é garantido. Mas quando tem uma consciência
plena, como você tem, de fé, de Jesus, enfim, Poxa. é mais fácil dizer, mas para quem quiser, todo mundo Sim. tem medo de morrer, né? A gente fala aqui não, né? Eu não vou dizer todo mundo, quando a gente fala todo mundo, generalizando aqui. Olha, o morrer, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, O que o apóstolo Paulo falava. sim. Então, vamos colocar dessa forma. O que eu diria é, eu poderia ter prestado mais atenção em algumas pessoas. Legal. E isso poderia ter feito a diferença, sei lá, na minha família. Em atitudes que eu tomei, Sim. que poderiam ter sido egoístas. Mas eu não me arrepende. arrependo, Mas sabe a consciência de que mas poderia... eu tenho consciência de coisas Claro. que eu vou me arrependendo à medida que eu chego perto de Jesus. Que ele me mostra, ó, ali, você só pede perdão, eu já paguei aquela conta. Sabe os fiados que você vai deixando e esquece? Sei. Ele já pagou. Já ele foi levando. Eu só pagando. preciso lembrar e avisar a pessoa, obrigado pelo meu pai ter vindo e pago essa conta por mim. Bora. Então agora a gente vai chegar no nosso... parte do nosso quiz, que eu gosto muito. Eu sempre faço. São perguntinhas, né, curtas, mas que não são fáceis. Eu quero que você derrame aqui. Vamos lá. Não tem resposta certa e errada. Zero. É a sua verdade. Qual foi a maior renúncia que você já fez por fé? Cara, eu não vou falar maior renúncia, mas eu vou falar a maior prova de renúncia com resposta. Pode ser? Pode ser? Com Angélica, de novo, não é sobre religião, era sobre um contexto. Angélica católica e a família muito católica. Muito. E ela tinha medo de ir na igreja comigo por causa do contexto da família. E a gente ia no culto, eu ia no culto domingo à noite e crentes, ele não bebe muitas vezes, não porque é pecado, Sim. a embriaguez é um pecado, Sim. mas saía do culto e ia comer com todo mundo. E aí a gente não passava o domingo juntos. E a gente só se via de final de semana. Cara, eu fui num acampamento, estava voltando pro Senhor. Falei, Deus, ela tá brigando comigo porque eu tô indo pra igreja. Eu tô começando a deixar de ir na igreja. Então é o seguinte, se é ela que me afasta de você, então eu vou ter que terminar com ela. Uhum. E aí eu vou entregar ela pra você. E quando eu voltar eu vou terminar com ela. Tá. E aí foi a maior, pra mim, prova com resposta, porque quando eu voltei desse acampamento, e eu mandei mensagem pra ela que eu queria conversar com ela, meu sogro católico, minha sogra, enfim, ela me respondeu, eu também quero falar com você. Eu falei, beleza, Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. É só chegar e terminar sem o menor problema. E eu tava em paz. E aí quando eu cheguei pra conversar com ela, eu lembro como se fosse hoje, eu peguei uma Caissara. Eu tinha uma bike, uma Caissara. Fui pedalando até lá. Cheguei na porta da casa dela. Aí ficou, fala você? Não, fala. Aí ela falou assim, o meu pai me chamou. E olhou pra mim e falou assim, o Elias não sabe viver sem Jesus. Amém. Ele não consegue. Então assim, eu tô vendo que você tá impedindo algo na vida dele. Pode ir com ele, filha. Não é sobre ser crente ou não ser crente. É sobre Jesus. Pode ir com ele. Aí eu olhei aquilo, queria dar um pulo, né? Queria jogar um mortal pra, né? Maravilhoso, né? Total. E ela falou assim, e você, o que você queria falar? Eu falei, eu queria falar que eu te amo. E que eu tava com saudade. Aí eu só contei pra ela uns 2 anos depois dessa situação, que eu falei, olha amor, aquele dia eu tinha ido pra terminar, porque eu tinha falado pro Senhor, ou Jesus ou você. E é a mulher da minha vida, né? Sim. É a mulher, mãe dos meus filhos, a mulher que tá comigo pra sempre, que As vai estar pessoas comigo vão pra ficar sempre. curiosas de conhecer ela aqui. Depois tem que dar uma... O Elias não é muito adepto às redes sociais, mas vai ter que ficar. Então a gente quer saber, depois desse bate-papo, a gente vai querer saber mais um pouquinho dele. Exato. E qual é o versículo que você repete quando o medo aperta? Cara, quando o medo aperta, tem um encontro do Senhor com Moisés. Êxodo 3,14. E o Senhor está chamando Moisés.
para ir libertar o povo. E o Senhor fala de tudo tal, e Moisés está todo atrapalhado, sem identidade, e aí Moisés fala assim, e eu falo que quem? É antes das pragas, né? Isso. Sim, ele tá lá na sarça ardente. Sim. Eu falo, tá bom, e eu falo que quem me enviou? Qual o seu nome? Êxodo 3,14, o Senhor fala para ele assim, diz que eu sou quem o que sou, que te enviou. Isso me faz lembrar que no eu sou o que sou, é que não falta nada. Eu sou o que sou. Pronto, acabou. Ele é tudo. Esse é um dos versículos que eu me lembro muito. Boa. E qual decisão nos negócios te tirou o sono por mais tempo? Cara, por mais tempo... Nossa! Já fiz bastante loucura, né? Eu cheguei a abrir 6 lojas num ano e meio, sem grana. Não dá pra dormir, né? Nossa, não é que tirou o sono, não dá pra dormir. A distribuidora a gente montou a distribuidora na época, eu tinha pessoa física 70 centavos e o nome sujo. Loucura. Eu acho que essa junção mesmo com o pessoal, né, da NJR é uma decisão difícil, não é uma decisão fácil, porque são novas pessoas, são novos sócios, novos pensamentos, são decisões de relações, e a gente não casa para separar, né? Todo mundo casa para estar junto, mas eu acho que não tem uma decisão no negócio que me tira o sono que seja mais difícil do que quando eu tenho que lidar com situações com colaboradores. Essa é a parte mais difícil, cara. Sim. Mais Lidar difícil. com as pessoas, né? Porque... Gestão de pessoas. Cara, já teve gente que me roubou, já teve gente que... Não, e quem falar que nunca aconteceu com você é muito difícil. Nossa, né? já fizeram uns negócios, cara, e aí quando eu tenho que lidar com isso, essas me tiram sono. Essas são as decisões mais difíceis, porque o que eu posso fazer com essa pessoa pode mudar o jeito como ela vê tudo. E eu posso impactar de verdade a vida dela, positiva e negativamente. Sim. E essa é uma decisão que muda, que me tira o sono. Como disse, né, ele é pai da Alice, que é uma menina fantástica, super carismática, e o Pedro, ele é um pouco mais introvertido, mas é um bom de bola, né, e é um coração gigante. O que eles te ensinaram que nenhum MBA, nenhum CEO, CFO pode te ensinar? A me desmontar. Eles me desmontam. Eles fazem com que eu me desconstrua. Eles conseguem. Sem falar nada. Eles me desconstroem. Show. Porque eles fazem eu deixar de ser o que eu tô sendo para me tornar aquilo que eu deveria. Eles têm esse dom. Têm esse dom. Eu digo, essa pergunta que eu vou fazer agora eu faço para mim também, muitas vezes, né? Mas se você pudesse voltar em um único momento da sua vida para viver de novo, qual seria? Nossa, um único. Cara, o dia do meu batismo. Eu tinha 8 anos de idade. Isso marcou para mim também. Acho que é 9 de julho ou 9 de agosto de 1998. Eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro totalmente daquele dia. Estava na beira da piscina, as pessoas estavam sendo batizadas. E não era o dia do meu batismo, não era. Só que, cara, eu chorava alucinadamente. E eu tinha consciência daquilo que estava acontecendo. E eu lembro como se fosse hoje, foi quando o pastor olhou para mim e falou assim: você quer ser batizado? Eu não precisei de aula, eu não precisei... Ainda bem que ele me ouviu. Eu não precisei de nada. Eu falei, eu quero. Agora. E marcou, e você voltaria nesse momento todos os dias? Eu relembro esse dia. Eu lembro a sensação desse dia. Porque acho que eu queria marcar mais. Esse dia foi incrível. Óbvio, cara, tem vários outros dias aqui que seriam incríveis, mas esse dia pra mim foi um dia que foi demais. Que bom. Muito bom saber. E o que o Elias de chão de fábrica diria se visse o Elias de hoje, né? Você já perguntou. Nossa, cara. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. O cara do chão da fábrica continua.
Porque, imagina, era fresa, era torno CNC, era eletroerosão, era ferramenta, era molde. Só que isso, aonde o Senhor é perfeito, me deu toda a bagagem para aquilo que eu estou praticando hoje. Por exemplo, todo projeto da construção de um óculos, da criação de um produto, consiste em molde, medida, acerto de qualidade, conhecimento de produção. Cara, eu não estou fazendo isso em um podcast crente, tá? Gospel. Ah, mas não é uma igreja. Estou falando de você. Não é você é isso. Mas assim, como o Senhor é perfeito, ele por isso que era tudo aquilo que eu precisava sempre. E o Senhor sempre vai nos entregar tudo aquilo que a gente precisa sempre. O como a gente está usando aquilo que Ele nos entregou. Toda a bagagem, cara, que eu recebi de produção, eu precisei usar hoje. E vou te falar, eu agradeceria. Por esse lado de conhecimento, eu agradeceria. Porque se não fosse esse lado de conhecer molde, conhecer injeção, conhecer máquina, conhecer CNC, conhecer processo de solda, ISO 9000 e TS e etc, como faz pintura, eu não conseguiria exercer isso e dificultaria ou poderia não acontecer essa junção que a gente está tendo hoje com o pessoal da NJR, por exemplo, para o crescimento da Jubileu, enfim, poderia não acontecer. Qual é a oração que você faz todos os dias? Cara, engraçado que eu falei isso ontem com uma pessoa. Ontem nós tivemos célula, né? E a oração que eu faço constantemente é: Senhor, eu queria sentir o seu cheiro. Eu peço para ele gerar o caráter dele, né? A semelhança dele. É algo que eu falo. E para quem conhece o Elias, esse é o Elias mesmo. Se você está falando com ele em qualquer lugar, numa churrascada, numa pizzada com os amigos, no estádio de futebol, no trabalho, é esse cara. Não tem, a gente falou ali um pouco atrás, não tem essa questão de religião, de ser algo gospel, crente, não. É ele. E é isso que a gente quer mesmo, ouvir e ser. Elias, que mensagem você deixa para quem está ouvindo a gente agora, né, num momento difícil, pensando em desistir, seja nos negócios, na vida pessoal, familiar, no relacionamento ou até na fé? Cara, ontem na célula nós falamos sobre o encontro de Jesus com a samaritana no poço. E uma mulher que estava com a vida ruim, indo buscar água num poço que não tinha água de si mesmo, ele dependia de água que vinha do orvalho, da chuva. E a caminhada que ela teve, né? Ela ia buscar água fora do horário porque ela tinha vergonha dos seus pecados, para não encontrar as outras pessoas. Então a condição dela era uma condição deprimida, excluída. O poço que ela ia buscar água era fundo, mas o poço em si mesmo, ele não tinha água de si. Então ele dependia de água de chuva, ele dependia de água de orvalho, ele dependia do sereno da noite, ele dependia de água que vinha de outros lugares. Então não era um poço que se enchia por si, ele se enchia por outras coisas. Jesus prega para ela não entende a pregação, mas Jesus fala para ela assim: sou eu que falo contigo. E uma chave vira na vida dela, e ela sai anunciando a cidade inteira. E Jesus precisa ficar 2 dias dentro daquela cidade, muitas pessoas são salvas. O Senhor está falando com a gente a todos os momentos, a todo instante. O que a gente precisa de um encontro. O que eu diria é, como o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos. Alegrai-vos para esse encontro. A gente precisa se preparar para esse encontro. Desistir não é obra dele, né? Desistir nunca foi uma opção, mano. Ele não nos deixou para calamidade. Ele não nos fez para calamidade. E ele não nos deixou para calamidade. O apóstolo Paulo diz: novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Boa. Então, assim, essa é a mensagem. Essa mulher
né? Eu estou misturando as duas mensagens, mas uma é complementar na outra quando você tem um encontro. Então, se eu pudesse dizer algo, e um desafio, busque encontrar. Quem não encontrou, busque encontrar. Eu duvido que alguém que não encontrou o Senhor, se buscar encontrá-lo, ele vai se fazer aparecido. Ele vai se aparecer. E, cara, as condições vão mudar. Não se trata da conta ter sido paga, mas se trata do nosso interior ter sido mudado, mano. Isso eu tenho certeza. Amém também. Muito bom. E para quem quer te conhecer melhor, deixar o seu Insta aí, Elias e Angélica. Meu Insta é Elias, acho que é Elias _underline Angélica, ou Angélica _ Elias, eu nem sei qual é o nosso Instagram. E no LinkedIn ele precisa... Eu preciso atualizar. Eu vou pegar aqui já pede pro seu time de marketing ali. O Insta certo aqui, ó, é Elias _ Angélica. E te falo porque é os dois juntos. Porque eu tive uma época que não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade, comecei a ver o que não prestava. E precisou ser junto. Boa. Eu falei, vamos ser junto, era antes de casar, e ficou junto até hoje. Legal. E foi a melhor coisa que na época a gente fez e acabou ficando junto. Então, e quem quiser também, domingo, né, na Igreja Água Viva, lá em Pinheiros também, quiser conhecer o 10h30, estamos lá. Igreja, todo domingo, 10h30, culto, para quem quiser conhecer melhor e ouvir uma palavra. Esse é o Elias, um cara que eu amo. Obrigado. Prazerzão estar aqui com você, escutar sua história, escutar sua vida, ver a emoção no ar, ver a presença do Espírito Santo aqui com a gente, de conhecer um pouco a Alice, a Angélica, a sua trajetória empresarial. É um orgulho, é uma honra, ombrear do seu lado e ter você como uma referência ali, que me colocou no caminho, que é esse que você pede para, né, você fala, se fosse esse conselho para ouvir e pedir que... Então, você foi um cara que, inclusive você e o Maurício que me batizaram, vai fazer um ano. Você vê? Final de maio. Né? Já estava até pregando, né? Olha lá. Você viu? Glória a Deus. E é isso. Muito obrigado, foi um prazer. Você deixar uma mensagem para a galera aí, enfim, fica à vontade. Não, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar junto. Cara, assim, é isso. Creiam, creiam, alegrem-se. A gente não foi feito, né, como eu disse, para calamidade. E em tudo a gente tem uma fuga, né? E não é uma fuga no fugir, é uma saída. E essa saída o Senhor sempre vai nos dar, Ele nunca vai nos deixar sozinhos. E cada pessoa tem uma história diferente. A minha história era para ser, até te falo uma coisa que eu acho que eu não te falei, minha história era para ser um aborto. E aí não foi. E estamos aqui. Propósito. E o Senhor tem os seus meios. Exato. Ele tem os meios dele. E nada disso nos fere quando a gente encontra Ele. Então, se alguma coisa nos fere, encontre Ele. E tudo vai dar certo. Então, manda um beijo Tamo junto. Para todo mundo. Obrigadão. Beijo, pessoal. Aí. Obrigado. Valeu. Obrigado. Beijo. Valeu.